Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite na casa do nosso bom Pai. Gostaria de começar fazendo uma pergunta a vocês. Se em algum momento da sua vida vocês já tiveram algum encontro com alguma pessoa ou já ouviram certas palavras que mudou tudo a partir daquele momento até o restante da sua vida. Aquele momento em que você se arrepia, seu coração começa a palpitar e você se pergunta: será que Deus está aqui comigo nesse momento? Foi isso que aconteceu com Isabel, era esposa de um homem chamado Zacarias. Ele era um sacerdote e estava fazendo seus serviços no templo. Até que então, o anjo Gabriel o visitou e falou que ele e sua esposa teriam filhos. Mas ele ficou desacreditado, ele duvidou, porque ele e sua esposa já eram um casal de idosos. E então, por causa disso, o anjo Gabriel falou que ele ficaria mudo até o nascimento de seu filho, e que seu filho teria que se chamar João. E dito e feito, Isabel ficou grávida. E o que isso nos ensina? Bom, Isabel, ela teve um momento da sua gestação que ela não ouviu nenhum sermão, ela não estava em nenhuma vigília, ela não leu a Bíblia, mas naquele momento ela se sentiu cheia do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está presente, o ordinário se transforma no extraordinário. É como uma semente na mão de uma pessoa qualquer. Aquela semente é um objeto seco, sem vida, inútil, que ninguém vai usar. Mas se é colocado em uma terra e um pouco de água, se torna uma árvore linda, cheia de frutos e vida. É lindo. E o que isso significa? Nós somos a semente, que por fora não somos nada, mas que por dentro temos um grande poder, uma grande forma de ajudar o nosso Deus. E com a ajuda do Espírito Santo, que é a terra, conseguimos se transformar em um obreiro, aquilo que é a boca de Jesus, e fazemos tudo por ele. E assim aconteceu com Isabel, era uma mulher comum e se tornou uma profetisa. Esse sermão é como o Espírito Santo nos capacita a reconhecer a presença de Jesus e a definir o que Jesus está fazendo e responder com honra em exaltação ao seu nome. Para entender melhor, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 1, versículo 39. Lucas 1, versículo 39. Capítulo 1, Lucas 1, versículo 39. Amém? Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos fazer uma breve oração. Senhor, bom Deus, muito obrigado por mais uma noite, ó Pai, estarmos na Tua casa e louvando. Senhor, permita que o Espírito Santo encha essa casa, Pai, e que capacite cada um aqui a compreender o que eu irei falar, pois é da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Em Lucas 1, versículo 39, diz assim: Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouvia a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saúde que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Esse momento não tem por fora, não tem nada demais, é apenas duas mulheres que são primas e estão grávidas e se encontraram depois de muito tempo. Mas por trás disso tem uma coisa surpreendente. Maria, com aquela visita, não trouxe apenas palavras ou saudações, mas ela trouxe Cristo Jesus em seu ventre. E o Espírito Santo que havia dentro de Isabel se manifestou naquele momento, pois a pessoa cheia do Espírito Santo é sensível à presença de Cristo. E como podemos aplicar isso hoje em dia? Claro, naquela situação era literal. Cristo realmente estava naquele local, e mesmo que ele estivesse no ventre de sua mãe.
Eu imagino que a presença de Cristo se manifeste de várias maneiras. Como, por exemplo, podemos estar na nossa casa fazendo absolutamente nada. Podemos estar mexendo no telefone e assistindo TV. Coisas banais. Mas, de repente, conseguimos sentir de dentro do nosso coração: eu acho que eu quero ler a Bíblia. Eu quero falar com meu Deus nesse momento. Estou com dúvida em alguma coisa. Aquilo é o Espírito Santo lhe puxando, lhe dando um puxão de orelha. Olha, Cristo está aqui, Cristo quer falar com você e você precisa falar com Cristo. Isso é a presença de Deus. E se nós ignoramos ela, nós não estamos cheios do Espírito Santo. Porque, repito, a pessoa cheia do Espírito Santo é sensível à presença de Cristo. É interessante que Isabel foi cheia do Espírito e ela não precisou ver e nem tocar Maria para se sentir alegre, sentir seu coração palpitando. Isso nos lembra que a fé vem pelo ouvir, lá em Romanos 10, 17. Amém, irmãos? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Esse versículo nos chama a atenção, pois nós devemos ser o exemplo de Jesus. Nós devemos ser como Ele. E o que sai da nossa boca é muito importante, pois somos o exemplo dele. E o Espírito Santo usa de nossas palavras para ajudar outras pessoas, para que elas se encham do Espírito Santo. Porque foi assim que ele usou o discípulo pregaram com suas palavras e assim conseguiram levar muitas pessoas ao mundo de Cristo. Maria, ela não pregou, mas ela estava cheia de Jesus Cristo dentro dela. E isso foi o bastante para Isabel se sentir cheia do Espírito Santo. Jesus, Deus, quer falar conosco de várias maneiras. Pode ser através de uma conversa simples que você está tendo com alguém conhecido, ou até mesmo de uma saudação. Deus quer falar com nós de várias maneiras e muitas vezes o ignoramos. Tampamos nossos ouvidos com o barulho desse mundo e não ouvimos o que Cristo quer falar com nós. Muitas vezes achamos que Ele vai falar com nós como antigamente. Deus vai falar comigo através de um sonho. Deus vai falar comigo através disso. Mas não, Jesus usa coisas muito mais simples, como uma simples conversa, como uma simples salva, assim como Maria. E Isabel imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Ela discerniu que Maria não era mais sua prima, e sim mãe do seu Senhor, assim como ela disse no versículo 47. Quando estamos cheios do Espírito Santo, conseguimos ver além do natural. Conseguimos enxergar que Deus está honrando através de outras pessoas. Isabel não foi apenas cheia do Espírito Santo, ela reagiu espiritualmente e foi a primeira pessoa a reconhecer Cristo como seu Salvador. Foi a primeira pessoa que falou: esse é o meu Senhor, mesmo ele estando em um ventre. Tanto que Isabel honra Maria, como ela disse no versículo 42, bendito és tu entre as mulheres. E Isabel não falou isso porque ela queria se achar porque Maria era sua prima ou por beleza. Não. Isabel falou aquilo porque ela reconheceu Maria, reconheceu que, por mais que existia várias mulheres naquela época, o seu Senhor Deus escolheu ela para ser mãe do seu único filho. O Espírito Santo, ele nos ajuda a celebrar, ele nos mostra a felicidade do próximo a ser usado por Cristo. Ele nos livra de qualquer inveja, de qualquer comparação ou ciúmes que temos, porque ele nos deixa enxergar através dos olhos espirituais, que é aquilo que dá reconhecimento ao valor das pessoas. E Isabel, como foi a primeira pessoa a chamar Jesus de meu Senhor, antes de qualquer milagre, antes de qualquer ministério que Jesus tenha feito, ela já tinha o reconhecido. E isso é uma revelação espiritual. Assim como em Mateus 16, 17, quando Jesus disse a Pedro: não foi a carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está lá nos céus. Quando estamos cheios do Espírito Santo, não precisamos ver para crer, mas nós cremos vendo os nossos olhos da fé.
Quantas coisas bonitas existem nesse mundo que não podemos ver a olho nu, que acreditamos? Será que precisamos ver ventos para acreditar? Será que nós precisamos ver as galáxias para acreditar que elas existem? Não, é por isso que nós acreditamos no nosso Deus. Acredito que aqui ninguém tenha visto Deus ou Jesus Cristo na sua frente, mas mesmo assim acredita com todas as suas forças nele. Até mesmo João, que estava no ventre de sua mãe, como disse no versículo 44, ele saltitou dentro da barriga da sua mãe com alegria. Isso nos mostra que há uma sensibilidade espiritual dentro de nós, mesmo de nós criarmos razão. Nós nascemos com ela. E às vezes, o que o nosso coração sente, os nossos olhos não veem. Isabel, ela declara que Maria é bem-aventurada, não apenas porque ela carregava Jesus, mas porque ela creu em Deus. O Espírito Santo honra a fé, até porque não tem como agradar a Deus sem ter fé. Maria não apenas ouviu a promessa de Cristo, como ela disse: cumpre-se em mim, ó Pai, a tua palavra. Em nenhum momento ela duvidou daquilo, ela só concordou e falou que queria que aquilo se cumprisse nela, que ela ia dar a sua vida, seu corpo e alma para que aquilo acontecesse. E no versículo 45 mostra que o Espírito Santo é quem nos lembra e quem nos garante que quando Deus diz alguma coisa, ele irá cumprir. O Espírito Santo, ele fala que tudo que Deus falar, o Espírito Santo vai cumprir. E eu faço uma pergunta a vocês, irmão. O que vocês acham que Maria e Isabel têm a ver? O que une essas duas mulheres, claro, além delas serem primas e estarem grávidas? Eu acredito que o que une essas duas mulheres são a fé que essas duas mulheres tiveram juntas, porque a fé é um canal para que você crê, e nisso que você crê, você tem a liberdade de agir. A fé é o sinônimo de união. E foi isso, a fé, a união que juntou essas duas mulheres que carregaram grandes homens em seus ventres. E o mesmo Espírito que revelou nelas duas, revelam hoje em vocês. E mais, o Espírito que revelou nelas naquela época quer formar Cristo em vocês. Mas é claro, não como daquela forma, não numa forma literalmente, mas de uma forma espiritualmente. Quer construir Cristo em você com o mesmo caráter, com a mesma personalidade. Isabel foi cheia do Espírito Santo e ela não assistiu nenhum culto, nem causou um grande milagre. Ela apenas carregava, ela apenas por ouvir a saudação vinda de alguém que carregava Jesus. Isso nos ensina que a presença do Espírito Santo é contagiante. Quando o Cristo está entre nós, nossas palavras e nossa presença pode despertar a fé ao nosso próximo. E quando estamos cheios do Espírito Santo, como conseguimos perceber o que Deus está fazendo e conseguimos responder aquilo que Deus está fazendo com fé e exaltando o seu nome. Irmãos, peça que o Espírito Santo encha vocês. Peça que cada palavra que saia da sua boca, não importe o que você está falando, ou com uma simples saudação, uma simples conversa, mas que aquilo atinja uma pessoa que esteja ouvindo, atinja a pessoa que está conversando com você, que ela se encha do Espírito Santo e assim possa se repetir por várias e várias pessoas, até que ninguém desse mundo não tenha ouvido da palavra de Cristo e não tenha se enchido do Espírito Santo, Senhor. Não apenas para sentir algo bom, mas sim para viver na fé e pela fé ao nosso Cristo. E então, vocês poderão dizer, assim como Isabel disse: como posso merecer que o meu Senhor venha até mim? E responder como Maria: cumpre-se em mim, ó Pai, a tua palavra. Amém, irmãos? Vamos fazer uma breve oração para terminar essa palavra. Assim como estamos, fechamos nossos olhos e oremos. Senhor, meu Deus, temos te agradecer, ó Pai, por estarmos aqui reunidos, Senhor, falando do teu amor, falando do Espírito Santo. Senhor, peço que o Espírito Santo invada a alma de cada pessoa que esteja aqui e suas famílias, Senhor, e enche uma chama dentro delas, ó Pai, para que possamos ser seus obreiros, para que possamos ser semente nessa terra, ó Pai.
para que possamos espalhar a tua palavra por várias e várias gerações e assim o Senhor ser lembrado com muita fé. Em nome de Jesus.